Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Guilherme Marques Ribeiro. Eu nasci, fui criado aqui em Paranavaí, vivi a maior parte da minha vida aqui, mas o meu contato com a música começou já desde muito cedo, na adolescência. Mais ou menos lá por 2005, 2006. Eu estudava no Colégio Polo na época e tinha um amigo meu, Gustavo, ele tinha um baixo, tinha ganhado da mãe dele, mas nenhum dos dois sabia mexer direito. A gente sempre procurava tentar tirar algumas músicas, mas a gente nem sabia como funcionava. Inclusive, nem sabia o que era uma afinação. A gente achava que as cordas tinham que estar só apertada. Então, ele veio com as cordas todas soltas. A gente só apertou lá de qualquer jeito e tentava fazer um barulho. E já naquela época, a internet ainda era uma coisa meio exclusiva, assim, mas a gente tinha um certo contato com ela, um acesso limitado. E eu lembro que eu pegava o baixo dele e tentava ler tablatura, tentava adivinhar o que eram aqueles números, até que um dia um amigo meu que conhecia um pouco mais, veio lá, afinou o baixo e deixou ele afinadinho e falou, ó, a tablatura funciona assim. Se tá o número 3 significa que você tem que bater na casa 3. Isso já me deu uma luz, já fez eu achar que eu já era músico. Então, todo final de semana, quando tinha o acesso da internet de escada, eu tentava pegar uma música que eu gostava na época, aquelas punk rock, e já tirava algumas músicas, assim, da minha maneira, né? Não muito certinho, mas já fazia um barulho em cima, já fazia acreditar que eu tava tocando. E naquela época ainda não tinha nenhum equipamento, eu usava um amplificador antigo da Gradiente, que na verdade era um toca-disco, só que ele tinha uma entrada P10. Então eu ligava lá, ficava um som super retrô, assim, porque já naquela época o amplificador já devia ter uns 20 anos, porque era do meu pai, de quando ele era jovem. E nisso eu fui cada vez tocando mais, até aprender pelo menos tirar as músicas de 3, 4 notas. E lá por 2007, mais ou menos, eu conheci o Paulo, o Renan e o Marcel. E a gente decidiu fazer a primeira bandinha da cidade. E já nessa época é engraçado pensar porque era uma banda de 4 meninos de 16 anos, só que a gente já conseguiu lançar, sei lá, 5, 6 músicas autorais. Então, a banda começou, a gente se encontrava quase todo final de semana lá em cima do Mercado do Paulo, tinha um quartinho, uma despensa, devia ter o quê? 3 metros quadrados, era muito pequeno. E a gente ainda dividia esse espaço com apetrecho do vô dele, caixa, equipamento de pesca. Então cabia nós 4 lá, só que praticamente ninguém podia se mexer direito, porque senão trombava um no outro. E a gente ensaiava direto, e já naquela época a gente já mostrava o interesse em fazer material autoral. Cada um tinha suas influências, mas todo mundo gostava de um som assim, um pop rock, digamos assim. E a gente se encontrava todo dia depois da aula na casa do Marcel, e cada um tinha um celularzinho na época, já tinha um gravador, a gente gravava as ideias, tentava compor, inventava solo. E nessa época a gente lançou a primeira música, chamava A Distância, foi uma música que o Renan fez, que na época ele devia ter alguma namoradinha que morava longe. Enfim, essa música já fez um sucesso danado, porque a gente espalhou na época, usava Orkut, MSN, muita gente da cidade teve acesso a essa música. Inclusive que começaram a pedir show da banda, a gente não estava pronto ainda, tinha muita pouca música preparada. Mas aí, como o pessoal queria ver a banda ao vivo, a gente se preparou para fazer a primeira apresentação. E foi uma época muito doida, assim, porque a gente era tudo moleque, não sabia como lidar direito com as coisas. E a gente começou a preparar até achar o lugar, que daí conseguimos achar na Casa da Cultura. Isso foi finalzinho de 2007, mais ou menos. Acredito que foi. A gente foi numa gráfica, fez os ingressos, vendeu, inclusive a gente conseguiu lotar a Casa da Cultura nesse dia. E foi incrível, assim, porque já no primeiro show que eu fiz, eu já tive uma experiência única, que foi de ver o público cantando a sua música. Então foi uma coisa assim, foi fora de base. E o repertório da banda, ele era muito variado, porque a gente tinha muita influência de muita coisa. Então ia
de músicas nacionais, músicas antigas, músicas recentes, um pouco de pop, um pouco de rock, tudo que você puder imaginar tinha lá no meio da banda. Ela era muito variável, assim. E já no primeiro show, a gente conseguiu montar uma estrutura muito legal. Inclusive, eu tenho a filmagem do show, mas até hoje a gente não conseguiu assistir, porque foi gravada numa câmera, aquelas câmeras de fita, cassete, e a câmera foi vendida. A gente não consegue, eu tenho as fitas, mas não consegue acessar. Mas foi uma estrutura enorme, a gente contratou um cara para fazer um jogo de luz, teve máquina de fumaça, foi muita coisa. E eu lembro de um pouquinho antes do show, a gente lá tava no camarim super nervoso, ninguém tinha um afinador, uma das guitarras tava desafinada, a gente tava lá sofrendo pra afinar a guitarra de ouvido assim, até que conseguiu, todo mundo super nervoso. E na hora de subir no palco, quando a gente chegou lá, tava lotado, o pessoal tava até em cima das cadeiras que não podia. E desde a primeira música, o pessoal curtiu demais. E quando chegou na hora de tocar a nossa música, assim, foi inesquecível, porque começou, juntou aquela galera na frente do palco, assim, e na hora do refrão, assim, todo mundo cantou junto. Então foi uma coisa impressionante. Isso deixou a gente bem animado, fez a gente querer cada vez mais gravar música autoral. A gente compôs mais umas 4, 5 músicas. Chegamos a lançar até num site na época que chamava Puro Volume, que as bandas usavam, né, pra divulgar o som. Inclusive, nesse registro ainda, nesse site, eu acredito que tenha todas as fotos e as músicas que a gente fez. Bom, a banda ainda continuou ao mesmo tempo, a gente tocou em alguns aniversários, algumas festinhas, só que a gente decidiu que não dava mais para fazer uma formação de 4 pessoas, tinha que ser um trio, porque era mais simples, o pessoal não tinha tempo para ensaiar certinho, e era mais fácil, na época, a gente tocar a banda com 3 pessoas. E a gente decidiu fazer mais um show na Casa da Cultura. Nessa época o vô do Renan faleceu, ele decidiu fazer um show pra ele, pra fazer uma homenagem, né? Nesse show a gente já não teve o mesmo sucesso de lotar a Casa da Cultura, mas ainda assim foi um show bem emocionante, assim, o pessoal ainda conhecia bastante as músicas e foi incrível essa época da banda. Depois disso, cada um seguiu seu caminho, o Renan foi para fora do país, eu acabei indo para Curitiba, o Paulo continuou aqui. Bom, nessa época em Curitiba, eu fiquei ainda mais interessado no mundo da música e tudo mais. Comprei minha primeira guitarra, comecei a aprender a tocar sozinho, tudo que eu pesquisava na internet, posição de acorde. Nunca fiz aula, assim, sempre procurei tocar da minha forma. E nessa época já entrava em alguns grupos de Orkut, procurando banda, cheguei a ensaiar com várias pessoas, vários tipos de bandas possíveis, banda de reggae, banda de punk, hardcore. Qualquer oportunidade que eu tinha, eu tava lá, para ver o que eu poderia aprender daquela experiência. E numa dessas bandas eu conheci um amigo meu, Marlon. Ele já tinha uma experiência muito grande, já em gravação caseira, já tinha dado aula de música, ele era um músico completo. E eu morava num apartamento lá no centro de Curitiba e a gente trabalhava praticamente no mesmo horário. A gente trabalhava em shopping, tinha um horário meio diferenciado, das 4 às 10 da noite. E no horário que a gente não estava trabalhando, a gente estava em casa, tentando gravar alguma coisa. Nessa época eu já tocava baixo, tocava guitarra, fingia que tocava um teclado, fazia algumas coisas de ouvido ali. E nessa época a gente gravou muita música. Toda vez que a gente se encontrava, a gente fazia uma improvisação, alguma coisa, e sempre saía algum riff, saía algum instrumental já completo, assim. E se for juntar em horas de material gravado, eu acredito que a gente tenha mais de 2 horas de músicas gravadas. Era muita coisa. Qualquer variável virava uma música, seja um riff, uma nota, um barulho, um efeito. A gente já tinha acesso ao Sonar, que ele já emulava vários tipos de som, de amplificador, de pedal. Então a gente tinha praticamente assim um arsenal de equipamentos e ferramentas para fazer som. Bom, ainda lá eu comecei também a pensar em compor minhas próprias músicas. Sempre tive esse interesse, porque eu sempre toquei da minha forma. Algumas das minhas primeiras músicas não tem nem pestana,
porque eu demorei muito tempo para aprender a fazer a pestana no violão. Então geralmente era acordes abertos, assim, coisas com efeito. E eu comecei a gravar e juntar isso tudo num HD. Tenho gravação de teclado, de bateria, nossa, de muita coisa. Apesar de ser assim uma qualidade bem ruim, eu ainda penso em juntar tudo isso, dar uma equalizada e lançar como não sei, demos, digamos assim. Bom, eu comecei a me interessar cada vez mais por gravação caseira. Depois de trabalhar bastante, juntar um dinheiro, eu consegui comprar minha primeira placa de som, uma M-Audio. Ela vem com 4 canais, então eu já conseguiria ligar uma guitarra, um baixo e 2 microfones, um na bateria e um na voz. Já é possível já gravar algumas músicas autorais. Bom, eu continuei lá em Curitiba. Nesse tempo, eu não, apesar de ter tocado em várias bandas, não fiz nenhum show. E apesar de ter gravado várias músicas, a gente não chegou a lançar nada oficialmente. Tem alguma coisa no YouTube, em alguns canais, mas nada foi oficialmente, assim. Acho que foi um tempo mais para eu treinar, aprender bastante coisa sobre música, me encher de boas influências, referências. E eu continuei morando lá até 2013. Foi quando eu decidi voltar para Paranavaí. Nessa época, como eu já estava muito imerso já no mundo da música, já querendo fazer música, querendo fazer som, eu reencontrei o Paulo, que era da Audio Attack, e ele comentou que tinha um amigo dele querendo fazer uma banda de rock, só que não era um rock genérico assim, porque aqui em Paranavaí sempre existiu bastante banda de rock, né? Mas quase nenhuma tinha um repertório mais puxado pro rock alternativo, rock indie, uma coisa mais 2010 assim em diante. E como ele sabia que nós três gostávamos do mesmo tipo de som, a gente decidiu fazer um primeiro ensaio. Isso foi já no comecinho de 2014, finalzinho de 2013. A gente se encontrou lá no estúdio de garagem, que ainda estava começando as atividades lá. E eu lembro que a gente combinou de tocar 6 músicas. Um ensaio de 1 hora, mas já contando que ia sair o quê? 2, 3 músicas, porque geralmente é sempre assim, uma banda quando vai começar a tocar, ela demora um tempo até ela estabilizar, até o pessoal se sincronizar. Praticamente todas as bandas que eu toquei foi assim, sempre tem um tempo de adaptação, as coisas nunca acontecem assim de uma forma espontânea, mas nessa banda que a gente fez, que a gente batizou de Barbalones, ela foi diferente, porque no primeiro ensaio a gente já chegou, já saiu as 6 músicas, a gente acabou tirando mais música no ensaio e a gente viu que tinha uma facilidade muito grande para tocar. Talvez por eu ter tocado muito tempo com o Paulo e foi o primeiro baterista que eu toquei, a gente já tinha uma sincronia e o Bruno já arregaçava na guitarra daquela época. Então foi uma coisa muito espontânea e natural, assim. A gente chegou a ensaiar muito pouco, acho que fizemos mais 2, 3 ensaios, conseguimos fechar um repertório já de 1h30, 2 horas. E a gente já foi, logo em seguida já foi tocar. Nessa época começou o estúdio de garagem, ele já começou a fazer algumas festas, tinha um rock na garagem, a gente tocou em um deles, foi sensacional. A gente tocou muita música que o pessoal vibrou, Lenny Kravitz, Black Keys, foi muito legal. Terminando o show, assim, todo mundo elogiou, achou a banda bem legal, bem energética. E apesar da gente tocar as músicas certinho, a gente sempre tem aquela coisa de improvisação, no meio da música fazer um solo, a gente segura uma base ali, o Bruno faz um solo, e isso é uma característica sempre marcante da banda. Bom, a gente ainda tocou ainda em Cianorte, tocamos em outras festinhas particulares aqui da cidade, chegamos a tocar também no Foot Rock, em 2 edições, e depois disso a banda entrou num certo hiato, porque o Bruno entrou para faculdade, isso começou a tomar muito tempo dele, ele não conseguiu conciliar estudo com música e trabalho, e a banda acabou ficando ali congelada. Isso já comecinho de 2015. Bom, nessa época eu estava um pouco parado assim, só tocando em casa mesmo, e tem uma banda que, Montanas Trio, na verdade ela é de Maringá, mas o guitarrista dela é aqui de Paranavaí, então faz ela praticamente ser uma banda das 2 cidades. E ele tinha acabado de lançar o álbum deles, Emancipação. Era uma gravação independente, uma banda que sempre teve no corre.
E para lançar esse álbum, ele fechou uma tour em São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. E faltando 4 dias para começar a tour, o Thiago me liga e fala, ó, nosso baixista deu para trás, não sei o que eu faço. Você topa tocar com nós? Daí eu pensei, pô, mas como, cara? Eu vou tirar música de 2 álbuns em 3 dias. Mas, bom, foi uma loucura, eu acabei topando. E a gente começou uma maratona de ensaios em casa, todo dia depois do trabalho. A gente ficava ali 3, 4 horas tocando. Tive que... No dia, eu já conhecia as músicas, assim, um pouco de cabeça, mas a minha habilidade no baixo e a minha pegada estava além daquilo lá, porque era uma música muito funk, soul, assim, um groove muito forte. E isso fez eu me esforçar além da minha capacidade. Foi nessa época que eu acho que eu evolui mais no baixo, assim. A gente ensaiava de 3 a 4 horas por dia. Depois do primeiro ensaio, meu dedo já tava carne viva, cheio de bolha. Mas mesmo assim, a gente continuou tocando. Eu queria fazer aquilo acontecer de qualquer jeito. E coincidiu que, bem nessa época, eu ia tirar umas férias do meu trabalho. Consegui pegar um mês, ia dar certinho pra gente fechar a tour. Então, eu acabei topando. Bom, a gente, após fechar o repertório, mais ou menos umas 18 músicas, por aí, a gente já caiu na estrada. Primeiro show, a gente já dirigiu de Paranavaí, foi até Petrópolis, deu mais de 20 horas de viagem. Chegou lá super cansado, mas eu tava muito empolgado porque levar uma banda que é daqui da nossa região, tocar por outros estados é uma experiência incrível, assim. O primeiro show lá em Petrópolis a gente fez no Gypsy Bar, era um casarão antigo, enorme. Apesar de ser show para poucas pessoas, assim, ali eu vi que não importa a quantidade, importa a conexão que você tem com o público. E todo mundo tava gostando, todo mundo curtiu demais, todo mundo se conectou. Foi um show incrível. A gente ainda conseguiu passar no Rio de Janeiro, capital. A gente não chegou a tocar lá, mas como a gente estava lá perto, foi a nossa primeira vez de mim e do Thiago, pelo menos, no Rio de Janeiro. A gente conheceu a Lapa, conheceu o Circo Voador, conheceu Copacabana. A gente deu um rolê incrível lá. E seguindo já pro segundo show da banda, já era em São Paulo. Então a gente teve que acordar cedinho e já pegar a estrada. Nesse dia tava uma garoa muito forte. Eu lembro que o Thiago já tinha dirigido bastante, então eu assumi o volante. O nosso carro tava com um problema no freio, né? Mas nada que preocupasse muito até então. E a gente seguindo pela Dutra, eu lembro que eu tava, já não conhecia a estrada, não queria correr muito. Devia estar uns 80, 90 por hora. E seguindo reto assim, o carro dando luz alta na gente direto, fazendo forçar um pouco mais o motor. E eu lembro que eu tava numa subida. Aí a gente pegou uns 110 mais ou menos. Na hora que chegou na descida, tinha um engarrafamento. E uma fileira de carro enorme, assim, não tinha muito o que fazer. Eu até avistei o engarrafamento antes, mas a gente... pisei no freio com tudo, puxei o freio de mão, mesmo assim o carro ainda foi indo bem devagarzinho e bateu atrás de uma montana. Essa é uma das coisas que a gente vê até hoje, assim, de como que a vida é. A montana estreou, bateu atrás de uma montana. E o carro estourou o radiador, a gente ficou no meio da estrada ali, passando um monte de carro. Ainda bem que a gente tinha guardado o papelzinho do pedágio e ligamos no 0800 ali do pedágio, ele já veio, salvou a gente, levou a gente ali para a primeira oficina que tinha, que era bem na entrada de Guarulhos. Só que o nosso show era nesse mesmo dia, às 11 da noite, em São Paulo, capital. E a gente estava preso em Guarulhos. Então, a gente teve que lutar contra o tempo ali, correu um monte de lugar atrás da peça, do radiador. A gente achou uma oficina lá que os caras passaram o nosso serviço na frente, que explicamos a situação. E o mais engraçado também é que eles falaram que alguns anos atrás eles salvaram uma banda que tinha uma Kombi. E essa banda era Mamonas Assassinas. E isso foi uma coisa muito engraçada. A gente até deixou um álbum lá, falou, vai que a gente um dia faz sucesso igual eles e você conta essa história. A gente correu, conseguiu arrumar o carro até às 7 da noite. E a gente chegou voando lá no lugar que a gente tocava, que era o Bar do Vagnão.
após a gente fazer esse show do Bar do Vagnão, no outro dia tinha outro show na Casa Mata Hari, que era um casarão antigo, abandonado. Só que o pessoal morava lá dentro ainda, ele era funcional. E debaixo, assim, no porão, a Lu fazia um monte de festa, um monte de lançamento. A gente ficou uma semana lá, mais ou menos. Pude conhecer um monte de artista, um monte de pessoas de banda. Foi incrível, assim, experiência única mesmo. E após a gente ficar uma semana em São Paulo, a gente foi para o final da tour, que passava por Botucatu e por Jaú. Então, nosso primeiro show foi em Botucatu. A gente chegou lá, chama Vila Blues, o nome do lugar. Um lugar incrível, uma casa de festas, assim. E na parede, todos os artistas que tocavam lá deixavam uma assinatura. E a gente viu que o neto do Muddy Waters tocou lá, que é uma lenda do blues. Então a gente se sentiu assim honrado de estar num lugar que já agregou tanto artista de peso. Só que nesse show foi uma experiência engraçada, porque o lugar era enorme, tinha capacidade para, sei lá, mais de 300 pessoas. Era um galpão gigante. E nesse dia a gente ia fazer o show da banda junto com uma apresentação de uma dança de street, assim, dos dançarinos que tinham. E justo nesse dia, apesar de ser o cachê maior que a gente fechou, eu acho que deu 8 pessoas, assim. O dono da casa ficou bem broxado, mas nesse dia aconteceu uma coisa muito interessante, que a gente subiu lá, fez o nosso show, com a mesma energia de sempre, e terminando o show, a gente recebeu um bilhetinho de um cara que estava numa mesa, e estava escrito assim: é melhor você fazer... Deixa eu lembrar como é que estava escrito. É melhor você tocar para poucas pessoas que sabem o que você está fazendo do que você tocar para um monte que não se importa. Era alguma coisa assim. E a gente leu aquilo lá e fez todo sentido, porque não importa se seja um show para 80, 800 ou 8 pessoas. O que importa é o impacto que você faz naquilo. E isso fez a gente ver que a gente estava na direção certa, que a música tem esse poder. Isso ficou marcado para sempre, assim. E terminando o show, ainda o pessoal veio, comprou disco, pediu autógrafo. Me senti assim, estrela do rock. E o mais engraçado é que o baixista da Montanos que saiu antes chamava Guilherme. Então eu assinava como Guilherme, tava lá baixo, Guilherme Antunes. Eu me passei pelo Guilherme Antunes. Assinei um monte de álbum. Depois desse em Botucatu a gente ainda tocou em Jaú, na Toca do Rato lá. Show à noite, era o último show da turnê já. A gente já tava cansado, já tava querendo ir embora pra casa. Já cansado da estrada, porque apesar assim de ser uma experiência maravilhosa, era um pouco sofrida, porque a gente não tinha dinheiro de sobra. Praticamente o que ganhava num show era para custear a viagem para chegar no outro, e a gente viveu bastante de parceria, de caridade, do pessoal que acolhia a gente, para a gente não ter que gastar com hospedagem, comida, e isso agregou muito assim na minha carreira musical, que foi a primeira experiência tangível, assim, de pegar uma banda, pegar um material autoral, sair, fazer show, do show desenvolver outras variáveis, e isso ficou marcado para mim para sempre. Bom, terminando a turnê em 24 dias, eu falei com o Thiago que infelizmente não podia continuar na banda porque tinha o meu emprego e na época eles só viviam disso, e eu não ia conseguir conciliar a viagem da banda com o emprego, e acabei saindo da banda. Bom, depois disso ainda fiquei mais uns meses parado, e veio o convite do Hugo para tocar, para substituir um outro baixista que chamava Guilherme também, que ele não podia fazer o show de Subversão. Aí o que aconteceu? Era para ser só uma substituição num dia. Era um show em Itapira, num festival que ia ter, e apesar de eu não conhecer muito as músicas, foi bem fácil tirar, porque ele tinha uma pegada mais punk, hardcore, e eu, como já tinha feito bastante som assim antigamente, eu tinha uma facilidade para tocar esse estilo de som. Então a gente fechou ali o repertório do álbum deles, que eles já tinham lançado um álbum autoral, X, e a gente foi fazer esse show. Chegando lá, a gente fez o show, o pessoal pirou, elogiou pra caramba, falou que foi uma das melhores bandas que tocaram lá na cidade, o que dizem, né?
Mas foi bem legal mesmo, gente. A energia estava muito legal, fluiu muito massa. E depois de eu ter feito esse show, eu acabei continuando mais um tempo na banda, porque o baixista original, ele não estava podendo conciliar o tempo dele ainda, também estava fazendo faculdade, trabalhando. E isso ainda rendeu mais alguns shows. A gente chegou a tocar em Maringá, a gente tocou ainda na FATEC, aqui em Paranavaí, uma vez que fizeram um grafite. E nesse show a gente acabou incluindo o baixista original como o segundo guitarrista na banda. Então a banda ficou com formação de 4 pessoas. Bom, eu gostei muito de fazer parte de todas as bandas que eu participei, essa em especial, porque ela tem uma posição política assim bem interessante, que o pessoal sempre busca se informar bastante, apesar de ser uma música meio de protesto assim, mas com base no que acontece hoje no nosso cenário, na nossa vida. Isso reflete na forma que a gente expressa a nossa arte, né, a nossa música. Eu continuei mais um tempo na Subversão e após um tempo eu vi que já não tinha mais espaço para mim lá, o baixista já estava retomando já o lugar dele, e com o tempo eu vi que já não fazia mais sentido eu ficar lá, eu acabei saindo da banda. Isso foi mais ou menos em 2016. Nessa época, em 2016, eu já sentindo falta de fazer som, conversando com o Paulo, a gente tava querendo voltar com a Barbalones, já fazer algum ensaio, alguma coisa, mas aí o Paulo e o Bruno conheceram a Núbia, que todo mundo aqui de Paranavaí alguma vez já viu, conheceu, ouviu ela cantar, uma das melhores cantoras que existe aqui, e a gente resolveu fazer um som diferente, assim, a gente queria já pegar a gente que estava entrosado musicalmente, Barbalones, só que fazer com um vocal feminino, com outros tipos de músicas. Nessa época a gente queria fazer um repertório mais puxado para MPB, para o nacional, e algumas releituras de algumas músicas pop. E a gente começou os primeiros ensaios. Domínio Livre hoje é uma das melhores bandas da cidade, só que pouca gente sabe que ela começou uma formação de 4, que era uma pegada mais, assim, rock. Porque hoje ela tem sopro, saxofone, trompete, e a gente começou numa pegada mais assim, rock. E a gente fez um show, eu na verdade só consegui fazer um show com ela, show de estreia no monastério, tava um frio do caramba nesse dia, mas o pessoal adorou, a gente tocou Amy House, tocou Cazuza, a gente fez um monte de releitura, o pessoal adorou, mas nessa época eu comecei a ter alguns problemas no meu trabalho também, minha vida pessoal, e acabei dando uma brochada, assim, quesito de banda. E eu comecei a não gostar mais das músicas que a gente tocava, eu queria fazer na verdade, assim, a minha veia artística sempre gritava para eu fazer o som que eu gosto de fazer em casa, que eu gosto de fazer sozinho. Eu acabei saindo da banda. Nisso, eu consegui juntar um dinheiro, comprei alguns equipamentos, comprei um sintetizador, comprei uma bateria eletrônica, e a partir disso eu comecei a gravar música em casa. Aquela vontade que eu sempre tive desde Curitiba, já estava com uma bagagem legal, já sabia tocar guitarra, já sabia tocar baixo, fazer alguns acordes, sabia o básico de uma escala pentatônica, tinha bastante referência, e nisso eu comecei a gravar bastante música autoral, maioria instrumental, porque eu tenho muita facilidade em criar riff, em criar arranjos, só que vocal não me considero um cantor ainda, apesar de ter algumas poucas músicas com vocal, mas eu sempre fujo disso, porque eu sempre gostei bastante do instrumental, do improviso, da liberdade que isso dá. E nessa época eu fiquei gravando bastante coisa, desenvolvendo, e isso durou algum tempo, alguns anos, e lá por 2019, a Domínio Livre já estava voando, já tocando em vários lugares. Só que o pessoal, o Paulo e o Bruno, sentiu falta de fazer um som mais rock and roll. E em 2019 a gente acabou ressuscitando o Barbalones. A gente fez o Barbalones Revival lá no estúdio Garagem e foi praticamente a mesma coisa. A gente chegou, se encontrou, tocou 2 ensaios, já fechou o repertório
E a gente chegou até a desenvolver uma música autoral, que a gente espera lançar em breve. Fizemos o Revival e logo em seguida já surgiu o convite para fazer o Sunset, que é uma festa que sempre acontece lá no Estúdio Garagem. E após isso a gente já estava desenvolvendo shows e tudo mais, material, e o que acontece? Pandemia. Então, a partir daí tudo deu uma travada, mas faz parte, mas eu ainda continuo compondo, continuo escrevendo, continuo gravando, e até agora isso foi um pouco da minha caminhada, que ainda vai longe. Bom, é isso. Espero que vocês gostem.